Beleza, senhores. Então, a gente vai ter mais um encontro aí, né? Tá mais confortável do que na sala de aula, né? Mais do dia de frio. Mas assim, pessoal, como a gente comentou semana passada, hoje a gente ia fazer uma revisão aí, começando do zero, né? Quando a gente estudou sobre processos de usinagem, eu só demonstrei para vocês como era o funcionamento de uma máquina CNC, né? Basicamente foi isso. A gente estudou como ela é movimentada, o que era o código G. Senhores, esse materialzinho aqui, eu acho que a gente postou no WhatsApp, lá na plataforma também eu coloquei. E isso aqui, se você digitar exatamente manual de programação, ele é o primeiro, né? Esse aqui, eu estou pegando esse aqui porque é um manual que vai estar acessível aí a todos vocês. E o princípio de programação ele é exatamente o mesmo para todas as máquinas que se utiliza do comando de programação. Então, o que acontece? Quando eu estou usando aqui até, vocês vão ver que embaixo ele vai ter escrito Fanuc, que é uma linguagem de programação. Ele é uma marca, né? Quem faz o programa Fanuc é a empresa GE, né? General Electric. O principal concorrente hoje no mercado dela é a Siemens, né? E aí o comando chama Siemens também. E hoje você tem outros, tem o Heidenreich, tem o Mitsubishi, tem o MCS, o comando Fagor, né? Mas hoje na nossa região os principais são o Fanuc, o Siemens eu acho que é até mais disseminado que o Fanuc, e o comando Fagor. A parte da linguagem G, tanto um programa quanto o outro, eles estão exatamente iguais, correto? Então, o princípio de funcionamento é o mesmo. O que muda, então, de um para o outro? Quando a gente parte para o estudo que nós chamamos de ciclo, que ciclo é uma programação manual. Então, quando eu vou programar um EQS, onde eu estou fazendo o código, então todos eles obedecem a essa lista de funções. Quando eu parto para os códigos de ciclos, aí sim pode ter uma pequena variação entre um comando e outro. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, é só falar, certo? Hoje vai ser bastante repetitivo, então, assim, seria interessante que todos vocês que tivessem dúvida, que se manifestem em algum momento. Eu vou tentar passar essa parte de programação e depois mostrar para vocês onde efetivamente a gente vai usar. Basicamente, a linguagem G, a gente faz dois tipos de programação. Quais são eles? Hoje, na nossa região, é bastante utilizada a programação manual, que é aquela onde eu entendo os códigos e faço a digitação do equipamento. Nossa, abrição de boca hoje. Ontem eu acho que eu fui dormir bastante tarde. Então, senhores, a primeiro tipo de programação bastante utilizada é a manual, onde você pega o projeto ou o desenho da peça e vai fazendo, né, a escrita do programa segundo o seu conhecimento do código. Então, de acordo, você vai aprendendo a utilizar o código, você consegue, então, montar uma programação e insere manualmente na máquina. Né? Depois você pode demonstrar isso. Eu tenho um simulador bastante parecido, bastante parecido com o equipamento físico, ok? E o segundo programação é a linguagem CAN. Aí, diferentemente, aonde eu montaria um programa, eu monto orações. Então, eu tenho várias operações, correto? Correto.
Então, o que acontece? Na programação CAN, a gente gera as operações, né? Que são diferentemente daqui que a gente monta os comandos. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui eu pego isso aqui. Oi? Como que o Rocha tá falando mutado? Carrega muito, fica pesado. Mutei ele. E você faz Oi? aquilo lá, fica somente só no grupo do WhatsApp. Não vai pro telefone. Entendeu? Aí você pode Sim. quando você quiser. Você consegue mutar ele por aí? E aí? Bom. Hein, senhores? Então, vamos lá. Então, a gente, quando... Esse manual que eu coloquei para vocês, a primeira parte dele é programação. Eu bloqueio tudo. Só vai ter mensagem de bom dia, boa tarde, assim. Rocha, deixa eu desligar esse microfone aí. Ô, Rocha, aí desse jeito aí ficou com dúvida mesmo, hein? Aí fica, né? Então, senhores, quando a gente começa a... Então, quando a gente manda começa mensagem para ir lá estudar... no Zap, Matheus. Então, olha só, quando a gente começa a estudar a programação, a primeira coisa que a gente estuda são sistemas de coordenada, né? Ele é o princípio básico de funcionamento de um equipamento ACNC. Então, o que acontece? Sistema de coordenada é onde eu tenho cruzamento de duas retas, né? Em sentidos opostos, e o ponto onde essas duas retas se cruzam, nós chamamos de ponto de origem. Ou seja, eu começo a contar, né, distâncias a partir desse ponto. Então, eu posso ter medidas contadas para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente ou para trás em relação à posição que a gente se encontra. Certo? Essas coordenadas, eu tenho dois tipos de forma de descrevê-las. Isso aqui quando se trata de dois eixos, no caso de um torno. Eu tenho um sistema de coordenadas que nós chamamos de absoluta e de incremental. Quando eu parto para uma máquina com mais eixo, então eu aumento o número de eixos, eu consigo ter outros tipos de controle. Eu comentei em alguma das nossos encontros aí, onde tem um controle que a gente chama de polar. Então, onde um eixo é um comprimento e o segundo eixo ele passa a ser um ângulo, né? Então, ele é mais utilizado em máquinas fresadoras, a CNC, ou centros de usinagem. Certo? Então, vamos lá. Aqui está o índice, eu estou passando um pouquinho. Eu estou usando isso aqui porque é o que a gente... O manual que eu disponibilizei para vocês. Então, vocês já vão se habituando com isso aqui. Então, parte 1, programação. Então, vamos lá. Sistemas de coordenada, né? Então, toda a geometria da peça, ela é transmitida ao comando com o auxílio dos sistemas de coordenada. Ou seja, eu consigo me orientar a partir de um ponto conhecido. Então, como a gente já viu anteriormente, a gente vai observar que o comando numérico computadorizado é uma máquina que nada mais, nada menos, ela faz cálculo, né? Então, a gente faz preset de máquina. Oi. Agora teve alguém que ficou um pouco ruim para mim. Aqui eu estou ouvindo eco. Que bom. Então, olha só. Eu vou voltar a tela aqui. Então, o sistema de coordenada, ele descreve a geometria da peça e transmite o comando com o auxílio de um sistema de coordenadas cartesiano. Então, ou seja, basicamente o comando numérico computadorizado é que ele faz cálculos, né, conhecendo alguns pontos. Então, o primeiro que a gente vê quando vai iniciar uma máquina, a gente faz o zeramento dos eixos. Ou seja, então eu vou dar um comando, os motores que têm o encoder,
eles começam a deslocar em um sentido até ele encontrar um fim de curso. Quando ele encontra o fim de curso, ele parametriza a máquina sabendo que aquilo ali é um ponto zero, correto? E dessa forma ele faz para todos os eixos. Então eu vou ver se eu abro aqui o programinha, e a gente vai falando e eu vou ver se eu consigo demonstrar. Então abrir aqui rapidamente. Beleza? Calma. Calma. Pessoal. Ah, quer me beber de novo hoje? Beleza? Tá de folga. Cadê? Senhores, então olha só. Aqui é como se fosse uma máquina física. Vocês estão observando que... Os caras vacaiam, né? Quer que eu falo no microfone? Tá. Ô Renan, mudei que tá atrapalhando a aula, por favor. Tá mudo aí. Ah não, é o símbolo de microfone. Se aperta em cima dele. Renan. Quem é que tá falando aí, velho? É o Matheus. Ah, Matheusinho. Então, olha só. Aqui, ó, se a gente observar, ó, então eu fecho a porta, certo? A máquina foi ligada. Eu consegui ligar. Então, o primeiro procedimento que a gente faz no equipamento lá, a gente acha... eu não coloquei nenhuma ferramenta. Então, vamos voltar aqui. Então, eu faço primeiro o zeramento dos eixos. Então, olha só, vou zerar o eixo X. Vocês vão observar que ele desloca o eixo X limite e o eixo Z. No caso aqui, vocês vão observar que o eixo X ficou zero. Porém, o eixo Z ele tem um determinado número. Por que o eixo Z tem um determinado número? Porque no caso dessa máquina, no último encontro nosso, eu determinei um ponto de 0 peça para a máquina. Então, todas as vezes que eu identifico, ele entende aquele ponto de origem e desloca e ele computa esse tamanho, ok? Porque eu faço a transferência do zero da máquina para um ponto qualquer. Nesse caso, eu utilizei o material, né? Tem um material aqui, ó. Então, eu utilizei dele, da face desse material. Mas, ou seja, então, a primeira coisa que eu faço é fazer um zeramento do eixo. Então, nesse momento, a máquina entende um ponto de origem, que nós chamamos de zero máquina. Então, agora, se eu pegar qualquer eixo e gerar um deslocamento, observa que ele começa a computar. Então, eu vou pôr aqui no modo jogue. Edit, MDI. Ué. Então, vamos lá. Jogue. Então, olha só, vou dar qualquer eixo. Olha lá. Comecei a andar, ele identifica um número. Então, ele nada mais, nada menos que faz, ele calcula. Certo? Então, beleza. E como que ele acha essas posições? Então, através desse ponto. Então, o primeiro ponto é um zero máquina, né? E depois disso, eu faço um ponto conhecido na peça para que eu consiga orientar o movimento da máquina em relação ao movimento que eu quero que a ferramenta desenvolva para fazer o meu projeto, para fazer a minha peça. Ok? Então, beleza. Sistema de coordenada, como eu havia comentado, só orientando, é o cruzamento de duas linhas. Onde as duas se encontram, nós chamamos de ponto de origem, e ela tem várias direções. O que a gente vai observar é que eu tenho os quadrantes positivos e negativos. No nosso caso, quando está orientando um torno, o movimento de comprimento, ou seja, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, longitudinal.
E o movimento de diâmetro, ou seja, que eu estou movimentando o carro do torno para frente ou para trás em relação ao operador, nós chamamos de movimento transversal. Então, vamos lá. Então, a partir do momento que eu conheço o que é um sistema de coordenada, fica fácil de eu entender, então, como eu vou achar esses pontos no meu desenho. Porém, para eu começar a descrever isso, é importante que eu entenda que eu tenho dois tipos de sistemas de coordenada. O primeiro e mais utilizado para o processo de trabalho de torneamento é o que nós chamamos de absoluto. O que é coordenadas absolutas? Isso significa que o meu ponto de origem ele é fixo. Todos os meus pontos descritos no programa serão em relação a esse mesmo ponto. Ele não muda de lugar, certo? Então, uma vez inserido esse ponto, ele fica fixo até o final, a não ser que durante algum momento a gente troca esse valor. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui tem um texto aqui, né? Então, ó, nesse sistema, a origem é estabelecida em função da peça ser executada, ou seja, podemos estabelecer em qualquer ponto do espaço para facilitar a programação. Este processo é denominado zero peça, certo? Vocês vão observar que no desenho, eu tenho um zero peça que pode ser colocado no fundo da castanha, ou no fundo da peça, ou na face da peça. Tanto faz, um ou outro. Então, vamos colocar aqui um exemplo, né? Então, eu tenho uma geometria de 80 milímetros. O diâmetro menor é 30, que é na face. Eu tenho um ângulo de 45 graus, num comprimento de 10 milímetros. Eu tenho um raio de 5 milímetros no final desse comprimento de 20. E o diâmetro de 80, ele possui 20 milímetros de comprimento, certo? No primeiro exemplo, a gente vai observar que o ponto de origem ele foi prefixado no fundo da peça, correto? Esse aqui a gente já resolveu esse exercício junto. Se alguém aí tiver alguma dúvida, pode se manifestar. Então vamos lá. Origem no fundo da peça. Então aqui, ó, ele descreveu os pontos só para a gente orientar que medidas são essas e como esses pontos descritos no gráfico vai representar a peça. Como vocês viram, a hora que a gente entrar em programação mesmo, a gente não se orienta por esses pontos. Isso aqui a gente se utiliza desse artifício para poder exemplificar como a máquina entende coordenadas. Tranquilo? Então, olha só, o ponto A, ele está na origem, né? Ou seja, no centro da peça. Então, ele vai ter um X de diâmetro 0. Então, o ponto A está exatamente em cima da linha de centro da peça. E Z de 30. Por que 30? Porque eu estou analisando em relação ao ponto de origem, que vale X0 e Z0. Então, vou printar aqui. Então, vamos. Então, beleza. Começar com meus desenhos gráficos aqui. Todo mundo gosta. Então, olha só. Eu vou analisar aqui, ó, X, porque está no diâmetro de 0. E o Z aqui, porque eu tenho um comprimento de 30 milímetros em relação a esse ponto aqui. Então, aqui vale X de 0 e Z0. O ponto B, houve deslocamento. Ó. Ele está em um diâmetro diferente de 0. Que diâmetro o ponto B se encontra? Diâmetro de 30. O comprimento ainda continua 30 milímetros. Vou para o ponto C. Ponto C,
a gente analisa da seguinte forma. O desenho ele não traz o valor de C, mas ele traz informações que possibilita encontrar esse diâmetro, né? Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho um comprimento de 10 milímetros, que é resultado de 20 e menos 30. Então, quer dizer que essa parte aqui, ó, ela sobra 10. E o outro dado que eu tenho é o raio de 45. Então, se eu isolar essa figura, eu vou conseguir ter um triângulo, né? Então, ó, eu vou ter um triângulo. E para eu achar... Beleza. E para eu achar esse diâmetro, então, eu só tenho que descobrir quanto vale essa extremidade. Deixa eu pegar aqui o pincel. Então, é só eu descobrir quanto vale essa aresta aqui, que eu vou conseguir medir. Porque eu tenho um diâmetro inicial de 30, mais 2 vezes esse valor. Alguém tem dúvida de como achar esse tamanho aqui, ou está tranquilo para todos? Beleza. Então, vamos lá. Para eu achar esse tamanho, a gente tem a lei da seno, cosseno e tangente. Quando eu tenho um ângulo e um dos catetos, quem vai me ajudar nisso aqui é a tangente, né? Porque tanto o seno quanto o cosseno, ele leva em consideração a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, eu não tenho a hipotenusa. Então, sobrou. Então, vamos lá. Então, a tangente de 45, senhores, é 1, vale 1. Então, só adiantando o processo. E eu tenho um cateto de 10. Então, jogando na fórmula, vai ficar o seguinte, ó. Tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu vou subjente, vai ficar 1, que é igual, o cateto oposto é o cara que eu quero achar, que eu não sei, dividido por 10, que é o cateto adjacente. Então, eu isolo o cateto oposto, esse cara está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar cateto oposto igual a 10. Então, eu vou ter 10 aqui. Isso significa, então, que eu tenho 10 nessa altura e 10 nessa outra altura aqui, ó. Somando mais os 30, eu vou chegar no valor de 50. Perfeito. E Z 20 milímetros. Então, eu consigo tê-la aqui. Nesse momento, senhores, a gente não está considerando ainda uma movimentação. Vamos observar que de A para B foi um movimento linear, de B para C foi outro movimento linear, e de C para D vai ser outro movimento linear. Para eu achar o diâmetro de D agora, eu pego o diâmetro maior, que é 80, e o raio de 5. Só que agora o raio começa menor do que o diâmetro de 80. O diâmetro de 80 é o diâmetro final do raio. Se eu tenho 5 do lado, 5 do outro. Então dá 10. 80 menos 10 vai dar um diâmetro de 70. Então D vai ficar diâmetro de 70. O Z continua, não houve deslocamento em Z. Ele manteve o mesmo comprimento, a peça. E vamos partir para o ponto E. Então, agora sim, eu vou para o diâmetro de 80, que é o diâmetro final da peça, e Z de menos 15, porque eu desloquei 5 milímetros para o lado esquerdo. Então, eu estou diminuindo a distância entre o ponto atingido em relação ao meu ponto de origem, que está no fundo da peça. E, por último, o ponto F, o X, que corresponde ao diâmetro de 80, e Z de 0, porque agora o ponto F ele alinhou com o zero analisado. E isso é o que nós chamamos de coordenadas absolutas.
todos os momentos onde eu analisei cada posição de um ponto, ele foi em relação ao ponto de origem. Dúvidas, senhores? Tranquilo? Tranquilo. Acho que sim. Então vamos lá. Voltando aqui. Pessoal, aqui tem o segundo exemplo, que é exatamente da mesma forma. O que é exatamente onde está o ponto de análise, né? Então agora a gente vai perceber que o ponto analisado está na face do material. Então tá aqui, ó, segundo exemplo. Então sempre quando eu vou fazer um programa, a primeira coisa que eu tenho que definir é onde eu vou colocar meu ponto de origem. Se no fundo, igual o primeiro exemplo, ou se na face, como nesse segundo exemplo, né? Observem que as cotas da peça são exatamente as mesmas do primeiro desenho, porém o gráfico aqui, ó, ele foi alimentado de forma com números diferentes, não de forma diferente, né? Os valores eles mudaram. Então vamos lá. O ponto A agora, a gente observa que ele está exatamente em cima do ponto de origem. Então ele vale x0 e z0. Porque o ponto A, em relação ao ponto que a gente está analisando, ele está exatamente no centro da origem. Vamos andar para B. Então agora eu estou subindo x, ou seja, o diâmetro vai para 30, porém o comprimento da peça ele não mudou. Então Z0 continua no Z0. Vou para o ponto C. Então, ponto C agora a gente soma os dois valores, né? Mais o 30. Então, vamos chegar a um diâmetro de 50 milímetros, como foi explicado no exemplo anterior. Porém, o Z agora, ele andou quanto? Ele andou 10 milímetros. E outro detalhe é que ele andou para o lado esquerdo do ponto de origem analisado. Então, ou seja, do lado esquerdo, se eu andei para o lado esquerdo em função disso, o sinal ele se torna negativo. Certinho? Professor, Com dúvida? Oi. eu fiquei com a dúvida no ponto B. No B, Por em que é o relação ao X? diâmetro, Por que é X de 30? por causa do diâmetro de 30. Observa aqui, ó. Pode falar. É porque eu tô vendo ali o zero da máquina aí tá no ponto A, não é? E do A até o B para mim só era 15. Tá. Só que o que acontece? Quando a gente fez, vocês fizeram comigo, no torno CNC, quando você queria, você ia lá com o paquímetro e media, sei lá, diâmetro de 40. Aí a gente queria tirar 2 milímetros. Quanto você avançava no anel do torno? A gente queria tirar quanto? 2 milímetros. Quantos milímetros a gente avançava no anel do torno? Eu não lembro não, mas eu vou chutar um, que aí iria tirar um de cada. Não, 2 milímetros. O torno, ele já é calculado, o anel, a orientação dele, para ele cortar na unidade de diâmetro. O que significa diâmetro? Quando eu tenho uma peça rodando, diâmetro é uma medida de uma extremidade à outra. Mas quando a peça está cortando, é exatamente o seu raciocínio. A ferramenta, ela desloca no raio. Então, o torno CNC, ele já treina a programação dele para ele andar a metade do valor que é digitado no raio. Então, assim, é bastante importante a sua pergunta pelo seguinte: as máquinas de torno, os valores são dados em diâmetro. Então, ou seja,
Eu sei que a ferramenta do ponto A para o B tem 15 milímetros, mas isso é valor de raio. O software já vai entender que ela tem que deslocar 15 no raio para atingir um diâmetro de 30. Então, no caso, se eu for dar, tipo, para fazer uma peça, as coordenadas que eu vou dar é só, tipo, eu só vou dar da parte de cima e embaixo ele vai fazer como se fosse um espelho. É mais ou menos. Justamente. Ah, entendi. Não, agora eu É entendi. porque você tem que entender o seguinte: a unidade é diâmetro. Diâmetro, ele é uma extremidade à outra. Então, aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, eu vou pôr vamos pôr um círculo aqui. O que é diâmetro? O diâmetro é uma medida de uma extremidade até a outra aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro. Você vai observar que diâmetro só existe em um material cilíndrico. Então, ou seja, a máquina ela está preparada para você digitar valores no diâmetro. Agora, o deslocamento do eixo, aí já é uma programação específica dentro do software, ele entende, ele sabe que vai andar no raio. Deu para entender? Agora sim eu entendi. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma ferramenta aqui, ó, ela tá cortando no raio, ela tá cortando esse valor aqui, ó. Porém, quando a peça dá uma volta completa, ela tirou de um lado, tirou do outro da peça. Mas a programação X corresponde ao diâmetro. Vamos ver aqui, ó. Durante a programação, normalmente deixa eu só ver aqui. Vou voltar aqui só um pouquinho. Aqui. Aqui, ó. Todo o movimento da ponta da ferramenta é descrito nesse plano XZ, em relação a uma origem estabelecida, x0, z0. Lembrar que x é sempre a medida de diâmetro. Certo? Deu para entender a sua dúvida? Agora sim. Beleza. Então vamos lá no meu rabisco lá. Então olha só. O ponto B, então x é diâmetro e z é zero, porque não houve deslocamento. Agora o ponto C, aí segue o raciocínio que a gente fez naquele exercício anterior lá, né? De diâmetro de 50 e Z agora, ó, ele vai andar 10 milímetros. Porém, esses 10, ele está andando para a esquerda em relação ao ponto de origem analisado. Isso é bastante importante da gente ter consciência. Quando eu tenho ele é em relação ao ponto de origem, ou zero peça. Porque no primeiro exemplo, o primeiro movimento em Z, ele também gerava para a esquerda. Só que, porém, o ponto de origem estava no fundo da peça. Mesmo eu andando para a esquerda, a distância entre a ponta da ferramenta e o ponto de origem analisado ainda continuava maior, né, do que o ponto de origem. Nesse caso aqui, eu andei para o lado esquerdo. O ponto D, da mesma forma, ó, diâmetro de 70, Z de menos 10, porque não deslocou. O ponto E vai para o diâmetro de 80. Agora sim, ó, eu vou andar mais 5 milímetros para a esquerda. Então, 5 mais os 10 que eu tinha, Z de menos 15. E por último, eu tenho o diâmetro de 80 e o Z de menos 30, que corresponde ao comprimento total da peça. Senhores, deu para entender? Tranquilo? Sim. Então, Tá de boa, de boa, de boa. Então, beleza. Então, vamos voltar lá. Então, senhores, ó,
Isso aqui a gente viu o que é um plano cartesiano e o que são sistemas de coordenadas absoluto. Certo? Então aqui é bastante importante, depois vocês dão uma lida no texto, mas coordenadas absolutas quer dizer que todos os pontos analisados são em relação a um ponto que é fixo. Ele não move em nenhum momento. Eu vou pular um pouquinho aqui para frente, depois eu comento sobre coordenadas incrementais. Eu acho que eu falei o dia e só para vocês não confundir nesse exato momento. Aí, mas para o final a gente volta aqui. Então, vou pular um pouquinho essa parte. Então, a partir do momento que eu sei como a máquina entende o programa, lê a peça ou lê uma posição, essas posições sozinha não gera nada para a gente. A gente quer desenvolver um sistema que seja automatizado, né? Ou seja, ele vai gerar alguma coisa automaticamente. Então, por isso a gente tem o auxílio do estudo aqui dos tipos de função. Então, ou seja, o que são essas funções? É o que vai falar para a máquina o que ela deve fazer, né? A primeira coisa que a gente estuda são as funções de posicionamento. Okay? Então, as posições X e Z, certo? Então, vamos lá. Eu vou pular essa parte aqui um pouquinho, que são códigos sozinhos, depois a gente vai. E aí a gente vem aqui para as funções preparatórias, que são o grupo de função que exatamente vai falar para a máquina o que ela deve fazer. Então, ela movimenta a máquina, linear, circular, faz ciclo e por aí tem uma série. Ela tem uma série de funções. Oi? Oi, Gal, desliga o microfone aí, mano. Tá tranquilo? Alguém quer fazer uma pergunta? Então vamos lá. Então olha só, aqui tem a funções preparatórias, então ele vai ter aqui no descritivo, aplicação. Esse grupo de função, também chamado de código G, define a máquina o que fazer, preparando-a para executar um tipo de operação ou para receber uma determinada informação. Essa função pode ser modal e não modal. É uma função que, uma vez programada na máquina, ela assume esse valor dessa unidade nas demais linhas. Um exemplo disso, G0, por exemplo, é um movimento rápido, né, com avanço linear. Então, ele pega o ponto que ele está e o ponto que você programou, traça uma reta e movimenta o mais rápido possível no motor, né, que essa máquina possui. Então, o que acontece? Se eu faço um movimento de G0, eu especifico G0, o valor do ponto, X ou Z, ou os dois valores. Se eu precisar no próximo movimento ser G0 de novo, eu posso suprimir, ou seja, eu não preciso escrever e o torno vai assumir esse movimento, ou seja, o comando, né? A gente fala torno, mas é o comando. Poderia ser em outro equipamento. Quando eu quero um movimento que não é G0, aí eu vou e escrevo a sentença. Agora eu quero um G1. Então, ou seja, agora ele vai pegar o G1 e sim mudar a forma de movimento do torno. E o que é uma função não modal? A função não modal é uma função que todas as vezes que precisar dela tem que escrever. Por exemplo, o código de raio.
o G2 e o G3, todas as vezes que eu preciso de um raio, eu tenho que ir lá escrever G2, X, Z, R, ou a gente aprendeu a programar. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou pular um pouquinho. Aqui tem várias funções. Isso aqui não significa que todas elas vão estar ativas no equipamento que vocês possam vir utilizar, mas uma boa parte desse grupo sim. G3 é anti-horário, né? Isso. Então vamos lá. Funções de interpolação, ou seja, funções de movimentação. Quando a gente fala de código ISO, principalmente como semana que vem a gente vai começar com o software CAN, então vocês vão observar que basicamente o que é ISO entre todas as máquinas do código G é essas funções de interpolação, G0, G1, G2, G3. Normalmente, quando eu gero um programa CAN, ele não gera ciclo, a não ser que eu tenha um pós-processado que eu paguei e peço para que ele gere esses valores de posicionamento em ciclo, mas normalmente não acontece isso. G0, qual que é a aplicação de um G0? Ele é um posicionamento rápido, porque eu nunca encosto, eu faço um torneamento com o movimento rápido da peça. Então eu uso o G0 para fazer o quê? Para aproximar ou para recuar a ferramenta em relação ao ponto, né? Reposiciono para fazer corte. Bacana. Então, ó, ele é utilizado para aproximação e recuo. Então, os eixos se movimentam para a meta programada com a maior velocidade de avanço disponível na máquina. Síntese. O que é síntese? É a forma como eu vou escrever isso aí lá na tela, né? Então, ele fica da seguinte forma. Fica G0. Se vocês for ler, poderia ser G00, mas não vejo nenhuma aplicação para eu digitar esses dois zeros. Aí eu tenho a coordenada X, que representa o diâmetro que eu quero atingir, e o Z, que representa o comprimento que eu quero atingir. Então, eu posso programar G0 a unidade de X, ou a unidade de Z, ou as duas juntas. Certo? Onde? Vou ressaltar mais uma vez. X, ele é valores em diâmetro, no caso de torneamento. Então, em torneamento, eu uso X na minha programação no diâmetro. Oh, e Z... chegou aí. Oi? O Tássio. E Z é a coordenada a ser atingida no comprimento. Aí aqui tem um lembrete aqui, ó. A função G0 é modal, então se eu digitar ela uma vez e for movimentar ela mais vezes em G0, basta eu pôr na primeira linha da chamada do código. E cancela as funções G0, G1, G2, G3. Então, ou seja, se em alguma determinada linha eu pus o código G1 e na próxima linha eu pôr G0, ele desabilita o G1 e começa a habilitar o movimento rápido, né? O movimento de G0. Mais alguma pergunta, senhores? Tá de boa. Então vamos lá. A prova depois da manhã. Tranquilo. Então vamos lá. Já que tá tranquilo. Então, Depois da manhã. Função G1. Ó, então nós vimos a função G0. Agora G1 é a interpolação linear. Ou seja, linha reta. Ele pega um ponto e o outro traça uma reta. Só que agora tem o avanço programado. Que avanço é esse? É o avanço de corte. Quando a gente estuda sobre ferramentas de corte, esse dado vem lá na caixinha, né? Lá tem o AP, que é a profundidade de corte,
o VC, que é um dado. É um dado de metros por minuto, que a ferramenta suporta cortar, né? E o F é o avanço, que é o deslocamento da ferramenta sobre a peça durante o corte. E o dado para esse, no caso do torno, a gente usa a unidade de milímetros por rotação. Beleza. Então vamos lá. Com essa função, obtém-se movimentos retilíneos em qualquer ângulo, calculado através das coordenadas e com avanço F pré-determinado pelo programador, né? Então vai aí do conhecimento de cada um dos senhores, né? Ferrou. Então vamos lá. A síntese, ou seja, a forma pela qual eu vou escrever ela lá no torno. Então vou pôr G1, o valor de x, que é o diâmetro que eu quero atingir, o valor ou x e z, e agora eu acrescento o valor de f na frente, que aí vai corresponder ao avanço de trabalho. Então aqui eu tenho, ó, x é a coordenada a ser atingida, valores no diâmetro, z é a coordenada a ser atingida, é valor de comprimento. E o F é o avanço de trabalho, que no torno ele é dado por rotação. A gente vai perceber que para que o torno entenda a letra F em milímetros por rotação, lá no cabeçalho tem um código que chama G95. Perfeito? Beleza. Então vamos lá. Função G2 e G3. Agora sim, foi até a pergunta aí no começo. O G2 e o G3 são movimentação circulares. E por que eu tenho os dois? Porque eu posso movimentar no sentido horário e anti-horário, que é essa imagem aqui. Só aumentar ela aqui um pouquinho. Então, beleza. Tá aqui a imagem. G2 é um horário, G3 anti-horário. Então, vamos voltar aqui só um pouquinho. Tá aqui. Tanto o G2 quanto o G3, eles executam operações de usinagens de arco, né? Pré-definidos através de uma movimentação apropriada e simultânea entre os eixos envolvidos. Então, nesse caso aqui, eu sempre vou ter a movimentação em relação, né? Mas se eu tivesse em outras máquinas de 3 eixos, eu podia fazer uma relação entre qualquer um dos 3 eixos, né? Combinando 2 deles simultâneos. Então, vamos lá. A síntese de programação de G2 e G3, assim, se tem algum colega que não participou da aula passada, vocês vão observar que, basicamente, eu tenho 2 linhas de programação distintas. Que como assim? Na primeira programação, eu coloco as seguintes variáveis: x, z e r. X corresponde ao diâmetro final do arco. O z corresponde ao comprimento final do arco. E o r é o valor do arco está fazendo. Porém, quando eu valor de R, se eu tenho uma movimentação que ultrapassa um quadrante de 90 graus, isso pode gerar numa máquina mais antiga um erro. O que é esse? O que é isso? Então vamos ver aqui. Só voltar aqui. Aqui. Beleza. Então, olha só, se eu pegar isso aqui, ó, então, ó,
Então, eu começo o raio aqui e vou fazendo ele até aqui. Nesse caso aqui, ó, eu estou atingindo um ângulo de 90 graus. Porém, ultrapassa esse valor aqui, ó. Quando eu coloco só R, pode ser que ele, com essa mudança de quadrante, ele não entenda muito bem o comando e possa gerar erro. Então tem uma outra forma que eu acho mais preciso, que é programando I e K, certo? Que é onde eu dou um endereço, desce um compasso para o torno e eu pararia em qualquer ponto da rotação desse compasso. Só que, porém, ela é mais difícil. As máquinas mais novas, elas conseguem calcular melhor esse raio. Então, eu consigo ultrapassar esse ângulo de 90. Ô, professor. Sim. Você fala que pode dar um erro aí porque muda de posição, você fala, né? Ele muda de quadrante. Sim. E quando a gente estuda... Oi? Ela está fazendo uma leitura aí e quando passa todo ponto em cima, é outra leitura, não é isso? Então, olha só. Eu acho que eu voltei muito aqui. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Quando fazendo raio, tá vendo? Quando ela muda o quadrante aqui, ó, ela se orienta negativamente. Porém, nesse caso aqui, do exemplo, o raio tá todo dentro, sei lá, se eu tivesse aqui, ó, o ponto de origem, ela se encontra dentro ainda do ponto positivo, mas a rotação mudou de quadrante. Mas isso é um problema que a gente tinha muito em máquinas mais antigas. Então, as máquinas mais novas, elas entendem isso aí melhor. Tanto que a maioria dos programadores, quando eu tenho um raio que ultrapassa esses 90 graus, ele faz o raio em 2 blocos. Então, ele faz uma linha até o Z final, né, de uma rotação 90 graus, e depois ele gera um segundo G2 ou G3 atingindo o comprimento final do raio que ele quer, para minimizar o impacto do valor de R. Certo? Beleza. Qualquer dúvida aí, pergunta. Essa parte de G2 e G3 ela é mais complexa mesmo. Eu vou até perder um tempo maior nessa parte aqui. Então, olha só. Então, eu posso programar o raio usando X, Z e R, né? O F está entre parênteses porque F é o valor de avanço. Então, ele está me dizendo o seguinte, olha, eu posso mudar o valor ou manter o último F colocado no software. Como é milímetros por rota, normalmente eu não vejo uma aplicação muito específica para que durante o raio ela exerça um avanço diferente do acabamento plano. Porém, se você precisar de um acabamento específico na esfera do raio que você porventura esteja fazendo, aí eu posso mudar o valor de F. Posso pôr um valor que eu acho que vai me atender bem nesse trabalho. Ok? Então vamos lá. A segunda opção de programação é uma programação onde eu tenho o X e o Z, porém no lugar de R eu vou ter a variável I e K. O que é o I e K? O I ele representa uma distância incremental do centro da rotação em função do diâmetro. E o K, ele representa um comprimento incremental. O que é incremental? Eu analiso o ponto em relação onde a ferramenta se encontra. Então, vamos ver aqui. Deixa eu só tirar um pouco disso aqui. Opa, passou.
Então, olha só. Eu vou dar aqui como exemplo esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Eu tenho um ponto aqui, ó, que é o ponto inicial do nosso raio. Ele está aqui. Então, vamos imaginar que essa ferramenta ela esteja exatamente aqui, ó. Nossa, aí ficou ruim. Isso. Então, eu estou com a ferramenta aqui. Agora sim. Ficou bonitinho. E eu vou fazer o raio nessa direção. Então, como é que vai ficar a síntese? Ela vai ficar, nesse caso, G2, né? Vamos supor que isso aqui seja um diâmetro de 30. Estou chutando um valor aqui qualquer. Isso aqui seja um raio de 5. Então, beleza. Eu quero atingir esse segundo ponto aqui. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Então, eu vou pôr aqui, ó, G2. Então, ó, G2, que é o tipo de movimento. Agora, eu vou pôr X, diâmetro, 30 com 10, 40. X de 40. Z de menos, vou chutar um valor qualquer. Z menos 40. Eu começo a analisar da seguinte forma. I é o valor incremental. Eu pego o ponto da ferramenta em relação ao ponto de rotação. Nesse caso aqui do exemplo, a minha rotação ela vai estar acima do valor do diâmetro inicial. Quanto? 5 milímetros. Então, o I, ele representaria um diâmetro, sim, quer dizer, que do dia 30 até o diâmetro, até o ponto de início, eu tenho 5 milímetros. Desculpa, gente, é no diâmetro. Eu tenho 10. Então, a distância desse ponto até o ponto de origem, 10 milímetros. Então, vamos ver aqui no exemplo. Pessoal, é 5 mesmo. E depois eu tenho a variável K, que agora eu analiso a distância incremental do ponto de início. Então, agora, se eu estou com a ferramenta no início e o ponto está acima, quer dizer que o Z ele está a 0. Nesse caso aqui, a maioria das vezes, quando eu tenho um raio nono, normalmente um dos dois valores eles vão ser sempre 0. Certo? Então tá aqui, ó. Se eu tivesse o ponto, fazer esse raio com essas condições, ficaria G2x de 40, Z menos 40, I5 e K0, ou R de 5, que é o raio que está desenvolvendo aqui. Não entendi esse I de 5 aí, não. O I de 5? É. Tá. Vamos voltar aqui. Deixa eu só tirar. Só voltar aqui o desenho limpo. Veja só. Eu vou fazer. Para eu fazer o primeiro raio, eu quero sair desse ponto para esse ponto. Certo? Certo. Vamos dizer que isso aqui seja um raio de 15. Tranquilo até aqui? Uhum. Beleza. Então, ó, se eu fosse fazer isso aqui, ó, a minha ferramenta ela estaria iniciando o raio nesse ponto. Então, que ponto que vale esse aqui? Se o 0 peça estivesse aqui, ó, quanto valia o x e o z desse ponto? 0. 0. X0, Z0. Perfeito.
Se eu fosse movimentar circular, esse movimento seria G3, correto? Correto. Então vamos lá. Se a gente for analisar aqui, ó. Então eu colocaria o seguinte, ó. G3, X final, que é diâmetro de 30. Perfeito? Perfeito. O Z seria o comprimento de quanto? Daqui para cá, Z de menos 15. Certo? Até aqui você consegue entender? Uhum. E o valor de R seria 15. Então ele faria um raio anti-horário de raio 15. Ele ia chegar num diâmetro de 30, Z de menos 15 com raio de 15. Certo. Aqui tranquilo, né? Uhum. Se eu fosse fazer esse programa, também eu poderia usar o I e o K. Certo. O I é a distância incremental de X. O que é uma distância incremental? Quer dizer o seguinte, se a ponta da ferramenta se encontra aqui, ó, o que isso significa? Que eu vou analisar a próxima posição em relação a esse ponto. Então, ou seja, se eu vier daqui para cá, ó, em X, agora a distância tem 15, porque é incremental. Certo? Certo. E o K corresponde à distância Z incremental. Então vamos lá. Também? Oi? Vamos ver aqui. Então vamos lá. Eu vou analisar esse ponto em relação ao centro de rotação. O diâmetro do ponto a ponta da ferramenta em relação a esse ponto está em diâmetro de quanto? Um em relação ao outro. 15? Não, ele tá os dois não estão no mesmo, na mesma linha. Mesma linha. Então, o K, o I, que corresponde ao diâmetro, quer dizer que não tem distância nenhuma. Então, o I é 0. Porque eu estou identificando o centro do ponto de rotação. Quando eu programo I e K. É porque o I é em relação ao X, né? X, isso. E o K é o Z. Agora, ó, qual é a distância do ponto da ponta da ferramenta em relação a esse centro aqui? Agora fica 15, né? Só que agora é incremental, não é? Isso. Eu estou andando para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, negativo. Para a esquerda é negativo. Então, o I fica 0 e o K fica menos 15. Então, só aí é como se eu pegasse um compasso, fixasse ele nesse ponto que eu criei e agora a ferramenta rotaciona em relação a ele. Entendi. A esse ponto. Então, são duas formas que eu posso programar. O G2 ou o G3. Sim. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Agora, olha só. Cheguei nesse ponto. Eu estou chutando que daqui aqui na frente tenha 35 milímetros. Até aqui. Ó. De diâmetro? Não, de comprimento. Daqui aqui. Ó. Comprimento. O diâmetro aqui é 30. 30. O diâmetro eu sei que é 30. Por causa do raio de 15. Então, o diâmetro é 30. Agora, olha só. Para fazer o segundo raio, eu vou analisar da seguinte forma. Eu estou num X de 30, vou para um X de 40. Que eu vou pôr isso aqui como raio de 5. Raio de 5. Então, eu vou para um diâmetro de 40, um Z de menos 40 e um raio de 5. Se eu for programar por I e K,
O X continua 40. O Z continua 40 também, menos 40. Agora, eu vou pôr o valor de I. Agora, o ponto de rotação, ele está acima do ponto. O ponto de análise agora, ó, ele está num diâmetro maior. Então, agora, o I vai ser de quanto? De 5 milímetros, que é a distância que tem daqui até aqui, ó. Então, o I vai ficar 5 milímetros. E o K, que é o comprimento, é que vai ficar 0 agora. Sim. Esse ponto de rotação. Então, o G2, I, 5, K, 0. Aí ele faz a rotação nesse sentido de G2. Beleza. Deu para entender? Aham. Muito bom, muito bom. Senhores, tem alguém que quer fazer alguma pergunta até aqui ou tá tranquilo? Por mim, por enquanto, tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Também. Diz o Adiel lá que vai comprar um CNC lá pra você ir lá programar pra ele lá ó, os horários vagos. Vamos lá, ué. Esse dia quase comprou um. Fez um negócio num lá, mas tava fazendo um negócio num lado de um torno que ele comprou, mas não virou nada, não. Comprou foi uma fresa. Cara, mas tanto um quanto o outro, cada um tem assim a sua aplicação, né? Mas o que ele tava olhando lá é um torno muito velho, parece antigo. Não seria talvez interessante ele ter um torno muito antigo, não. Por causa de técnica, de linguagem de programação, operação da máquina, tem uma série de coisas a analisar. Ô, professor. Isso mesmo. Sim. A aula prática desse torno, vamos ter também ou não? Vamos. Vamos, né? Olha o tornão aí, ó. Ó. Porque, assim, quando o senhor pergunta aí que ninguém tem dúvida aí, eu tenho certeza que muita gente tem. Na prática, na prática vai vir as dúvidas. Senhores, agora foi muito boa a sua colocação, sabe por quê? Qual que é a prática do torno CNC? É a programação, hein? Sim. E a programação, ela é teórica. Sim. Oi? A programação faz por aqui mesmo. Assim, o torno prática... Quem que tinha perguntado? Eu, Henrique. O Rocha, né? Agora eu vi aqui. Então, Rocha, é o seguinte, o que é a prática efetivamente do CNC? É você apertar um botão que chama ciclo start. Sim, mas... Todo o resto... Não, mas a gente vai ter sim. No caso dessa matéria específica, o foco nosso não é essa programação ISO, não. Por que eu estou ensinando a programação ISO? Para que vocês entendam como o software CAM funciona. O software CAM vai ser o principal foco nosso. Porque, assim, quando você fala de sistemas automatizados, você tem uma infinidade de aplicação disso. E uma delas, no caso nosso, que a gente usa, é a robótica, o CAD e o CAM. Que aí a gente vai ver um pouco de SolidWorks, de CAM e um pouquinho de robótica. O que é um sensor, como é que ele funciona. Porque no caso dessa tecnologia, eu posso integrar um braço, por exemplo. Entendi. Mas assim, essa parte de prática, a gente teve uma outra turma que, como a matéria deles começou de vocês, a gente encerrou as aulas e só vamos voltar quando tiver lá na escola. Provavelmente com a turma de vocês, se a gente não voltar antes, ocorre a mesma coisa.
Mas eu acredito que dá para a gente pegar a parte prática sim. A prática, normalmente, a gente faz umas 2 aulas, mais ou menos 3 aulas dessa matéria. Beleza. Certinho? Mas assim, a gente assimila muito o aprendizado e realmente pegar. Sim, sim. A prática dele também é teoria. É a mesma coisa, por exemplo, a programação de um CLP. Eu ter o CLP na mão, eu consigo desenvolver a operação dele por causa do modelo. Mas a programar, ou eu não tiver ele, a programação não muda. Então, no caso do torno, ele funciona da mesma forma. Agora, o torno físico, a parte operacional da máquina é diferente, mas a programação não altera muita coisa, não. Sim, sim. Porque Oi? Eu digo em relação a saber, de fato, né, manusear o torno, né, na teoria. Né? Isso. Perfeito. Muito bom isso aí. Então, olha só, pessoal, a gente entendendo, então, o que é o G0, o que é o G1, G2 e G3, como esses códigos, eles funcionam efetivamente, como eu escrevo isso na máquina, eu já consigo desenvolver uma série de programações. Eu já consigo programar qualquer peça. Claro que quando eu uso G0, G1, G2 e G3, o programa ele fica bastante grande, certo? Mas vamos lá. Então, aí atendendo ao Rocha aí, então vamos lá. Isso aqui é o torno. Efetivamente é. Agora sim, Rocha, ó, a parte de prática seria isso aqui, ó. Esse painel que eu estou demonstrando aqui, ele é um painel FANUC, né? E eu poderia ter vários outros painéis. Poderia ter o do Siemens, e isso sem contar o número grande de versões que eu possa ter. Certo? Então vamos lá. Beleza. Para eu ligar o torno, agora é como se eu tivesse na máquina mesmo. A primeira coisa que eu faço, eu habilito os dispositivos de segurança que a máquina tem, certo? E ligo a máquina, né? Então, normalmente ela tá aqui, eu solto o botão de emergência, ela vai ter uma botoeira de liga e desliga. Coloco ela no modo de jogue. Ah, tá aqui. E aí eu faço a referência dos eixos. Então, o eixo X e do eixo Z. Aqui, no caso, essa máquina a gente referenciou lá no começo do encontro. Vou dar aula. Agora eu faço o seguinte. Eu faço a montagem das ferramentas de um projeto. Então, normalmente, eu vou demonstrar aqui primeiramente com uma única ferramenta. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui em operações da máquina, gerenciador de ferramenta, vou pôr a ferramenta 1. Então, aqui ele mostra as características. Eu posso mudar isso aqui, mas aí fica a critério. Eu vou colocar na posição 1 e vou dar um OK. Se a gente agora vier aqui, ó, observe que eu tenho uma ferramenta agora lá dentro do torno. Está montado numa posição lá, que nós chamamos de 1. Então, deixa eu dar uma aumentada aqui. Aqui, ó. Certo? Então, é exatamente isso. Só que lá eu vou ter um parafusinho com a chavinha 13. Lá, coloca a ferramenta, aperta o parafuso, ele aperta em cima da ferramenta e fixa ela. E a chave é 13, viu? E quase todas as máquinas são padrão. E tem 2 parafusos. Se for a ferramenta interna. Então vamos lá. Coloquei a ferramenta. Vou pegar um material que pode ser um material qualquer. Não precisa ser exatamente
o material da peça que eu vou usinar. Pode ser qualquer material. Eu vou pôr aqui, ó, um diâmetro de 100 milímetros. Então tá aqui o nosso material na placa. Então olha só, o que eu fiz até agora? Liguei o botão da máquina, fiz a referência dos eixos e agora eu vou fazer uma referência para que eu consiga fazer com que a ferramenta que eu coloquei entenda aquelas posições lá da programação. Então vamos lá. Eu vou pegar a ferramenta e posicionar ela num ponto. Lá na máquina não vai aparecer esse localizador instantâneo. Mas lá eu consigo ir mexendo no volante eletrônico ou nas teclas. Então vamos lá. Vou mudar a visualização aqui para a gente ver melhor. Beleza. Lá no torno eu vou encostar na face e num diâmetro. Aqui, como é virtual, ele já encosta no encontro dos dois eixos, né? Do comprimento e do diâmetro. Então, olha só, a primeira coisa que eu informo para a máquina é o que nós chamamos de zero peça. Como que eu faço isso? Aqui nos botões do torno, ele funciona da seguinte forma. A parte de baixo são os botões de operação. Os botões do meu lado direito do painel são os botões de operação, ou seja, é onde eu faço toda a digitação de todas as funções. E na parte de baixo é onde eu dou os comandos para execução dos comandos colocados. Então vamos lá. Vamos para a máquina agora que a face desse material que nós colocamos aqui na máquina, ele corresponde a um ponto de origem que nós chamamos de zero peça, que é esse camarada aqui, ó. Tá vendo que nesses dois exemplos aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. O que foi aqui, será? Ah, é porque tava com zoom alto. Aí. Olha só. Aqui, ó, eu tenho zero peça onde? Em relação à face, 30 milímetros para trás, não é isso? Isso. E no segundo exemplo, o zero peça está na face, correto? Correto. Se eu fosse fazer isso aqui lá na máquina, como é que ficaria? Eu entro aqui, ó, numa página que chama Offset. Ele vai ter uma função aqui, ó, que chama Trabalho. Eu vou clicar nela. Aí ele tem o que nós chamamos de corretor de zero peça. Então, ó, G54, G55, G56. Então, que nome que eu estou dando para essa bolinha que vocês estão enxergando aqui, ó? Então, olha só. Eu vou falar que aqui na face é um G54. Isso é bastante utilizado. Então, eu vou digitar Z, que é o comprimento. Quanto é o quanto é a distância da ponta da ferramenta em relação à face do material? Zero. Se está encostado. E aí eu vou pedir para medida. Ele criou um valor. Ó. Que valor que é esse? É o quanto o torno deslocou lá do zero máquina,
quando eu liguei o torno, até ela atingir esse ponto. Certo? Certo. Então ele sabe quanto ele tem que andar para achar exatamente esse ponto. Então eu chamei isso aí de G54. O segundo exemplo aqui, o primeiro exemplo, o segundo exemplo está na face, que foi o que eu fiz. O segundo exemplo, o zero peça não está a 30 milímetros atrás? Isso. Então vamos fazer isso. Ó. Eu vou falar aqui onde a ferramenta está, ela está a qual distância em relação ao zero agora? Ferramenta? A ferramenta não está aqui, ó, na face do material aqui, ó. 30. Então, quer dizer que esse ponto aqui, em relação a esse aqui, é quanto? 30. Então, Z de 30. Medida. Viu que o valor de G54 e o valor de G55, eles mudaram completamente? Eles são diferentes? Sim. Eles são diferentes. Agora, olha só. Eu vou andar aqui, ó, em X. Em Z. Agora, olha só. Vamos pôr aqui MDI. O MDI Mas sempre eu tenho que programar o G54 e o 55. Não. Você programa qualquer um deles. Qual Você que eu quiser escolher, né? Se você quiser escolher. Mas assim, programei 2 só para mostrar a diferença. Ó. Entendi. Se eu digitar G54, então vamos aqui. Ó. Ele já vai para o início Pessoal, da fase. esse programinha, ele tava com um bugzinho aqui. Talvez pode ocorrer. Eu não testei isso aqui antes. Pode ser que ele dê um erro aqui. Mas isso aqui funciona da seguinte forma. G54. Se eu colocar aqui, ó, Z de 0, em qual comprimento? Como é que é? Repete. Eu coloquei aqui, ó, G54, Z0. A ferramenta tem que andar até onde? Até na face da peça. Vamos ver se ele vai fazer isso? Vou referenciar. Está pedindo para referenciar. Beleza. Deixa eu só parar de pensar aqui. Aí. Então vamos lá. MDI. Beleza. Vamos dar um ciclo start. Percebeu que ele foi no Z0? Por que ele foi? Por causa do G54, já tinha referenciado. Justamente. Então, quando a gente veio aqui, ó. Nós referenciamos G54 nesse ponto. Agora, olha só. Se eu vier aqui e alterar um pouco o programa. Beleza. Agora G55. Quero movimentar um G0. Deixa eu mudar aqui. Jogue Z mais. Agora, se eu quiser achar a mesma posição, só que agora eu tenho o programa. Tem o outro corretor de 0 PS que a gente fez, foi o G55. Então vamos lá. G0. Agora eu tenho que ir em Z de quanto? Para ir na face do material. Z de menos 30. Uh-uh. Não, Z de 30. Não. Ah? E aí? Eu quero ir na face do material. Z só de que 30. agora... Z de 30. Só usar o G54. Não seria o mais 15, não?
Olha o que aconteceu. Onde ele foi? Z de 100. Hã? Z de 100? Pois é, o G55. A face da peça no início. Como é que é? A gente referenciou o G55 no início da peça, né? Não, o G54. O G54 ficou na face. E o G55? Nós falamos no final de 30 milímetros. Então, olha só. Vou fazer de novo. Se eu pôr aqui, ó, G54. Vou dar um movimento rápido de G0, Z0. Então, aqui, ó, EOB insert. Vou mandar aqui com a peça para trás. Subir um pouquinho. Beleza. Olha só. G54, G0, Z0. Assim, não foi? Foi. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro G. Pois é, o G55 vai ser o Z de 30. Justamente, aí. Então, você percebe que é por isso que chama comando numérico computadorizado. E na prática, o que eu faço com a máquina é isso aqui. Eu referencio ela. Agora, por exemplo, se eu vier aqui ó, no G55, G0, Z0, a ferramenta vai entrar 30 milímetros para dentro, aí, porque é onde está o zero. Entendi agora. Inserta. Se eu apertar aqui, ó, tá vendo que agora o Z0 mudou, ele tá 30 milímetros para dentro. Então, quando eu vou... E isso é que é o comando numérico. Então, eu tenho que ir entendendo como é que a máquina funciona. Então, ó, se eu pensar aqui, ó, esse ponto de origem, eu faço ele na prática fazendo esse G54, 55, 56. Eu posso fazer quantos eu quiser. Sei. Pessoal, alguma dúvida aí? Vocês querem que eu explique isso aqui de novo? Não. Não, agora eu entendi. Por que disso aqui, ó? Então vamos lá, eu vou pegar um programa aqui, ó. Vamos editar esse programa. Programa O22. Então tá aqui, ó. Tá vendo que ele está sendo orientado pelo G54? Uhum. Então quer dizer que se eu tiver que dar um passo aqui nele, eu vou dar um passo aqui, está no diâmetro de... Deixa eu só ver aqui. Agora eu vou olhar o corretor de geometria. Eu já tinha feito com essa ferramenta passada, ele está em ativo. Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso aqui. Então, olha só. Se eu voltar aqui no programa, então a ferramenta 1, coloquei rotação, vou pôr aqui, ó, X. Diâmetro de... Eu pus diâmetro de 100, né? Então, X 98. Vou alterar. Aí eu tenho que ir ó, a Z de 1 milímetro. Então, ou seja, para ela não encostar, G54, Z0 está na face. Então, Z de 1. Eu vou pôr aqui, ó, G1, Z de menos 30 com F de ponto 2. Aí eu vou pôr Fx de 101 e Z de 1 de novo. E vou acabar o programa.
Beleza. Então vamos ver esse programa aqui funcionando. Então vou por aqui. Deixa eu achar o single block aqui. Opa. Então olha só. Ele foi num ponto, chamou a ferramenta, ligou a velocidade de corte, ligou a rotação. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. E ele vai aproximar. Ele foi num X de 98, Z de 1. Agora ele vai num Z de menos 30. Então, ó. Pronto. Chegou no final, eu pedi ele para vir aqui fora da peça e terminar o programa. Certo? Certo. Agora, olha só. Se eu vier aqui no programa e editar isso aqui, ó, para G55, agora o meu programa muda completamente, porque agora esse ponto aqui já não é Z0 mais. Porque onde está o Z0 de G55? Como é que é? Onde está o Z0 de G55? É no Z30. Não, Z de menos 30. No Olha só. 55? Ué. Nós não fizemos ele? Vamos ligar aqui e ver o que acontece? Então, vamos lá. Z do G55. Ele tinha que estar fora da peça, não tinha? Ó, se eu pôr menos 30. Começou a comer no meio da peça. Oi? Ele entrou pra dentro da peça. Por que ele entrou? Porque eu dei uma posição para ele num determinado ponto. Que foi o que nós chamamos de corretor de zero peça. Tá perdendo a peça aí, professor. Vai. Pois é, ué. E agora? Quem vai pagar? Matou, ué. Ah? Então, olha só. Agora, se eu vier aqui no programa e mudar, ó, vou continuar com o G55. Só que agora eu sei que o Z tá lá atrás, então vai ser Z de 31. Então, vou alterar aqui. E o G1 agora vai até Z0, que eu quero tornear 30 milímetros. Aí X, Z de 31. Agora olha a diferença. Ele vai fazer a mesma coisa que o primeiro programa fez. Ó. Aí. Então vamos lá. Aí, ó, ele está exatamente na mesma posição que antes era X de 98 Z1, agora é Z31. Por quê? Eu fiz o zero pé. Eu estou analisando o meu programa pensando no zero peça. Aí agora eu dou aqui uma passada, ó, de 30 milímetros, que vai estar em Z0. Tá atrapalhando você? E retorno. Aí sim, hein? Agora deu bom. E recua. Então quer dizer, o comando numérico nada mais é do que um controle usando pontos de origem, pontos conhecidos. Você cria pontos onde você conhece e a partir dali você dá números para o software. Tá explicado. Certo?
Não, mas não preocupa não. Os que não aprender nesse semestre, no próximo é certeza. Aprende bolo. Aprende. É fazendo igual o João Pedro aí, né? Sexta vez no curso aí. Pronto aí. Ele vai ficar craque no negócio aí. Vamos jantar agora? Oi? Jantar agora? Jantar? Que isso? Moço, tá cheirando aqui. Vai, só de você falar aí, quase que cheirou foi aqui, ué. Mas ele é grosso desse cara, parece louco. Agora, senhores, ó. Aí, além disso, tudo que a gente falou aqui, o que eu passei a mais? Foi a questão do fluxograma. Então vamos pegar lá. Fluxograma. Ô, cara, agora, peraí. Rocha, o cara tá gostando. É porque a outra apostilinha eu tinha feito só as páginas, né? Aí deixa eu só achar aqui rapidão. Grande aqui. Isso aqui tem muita função, é uma apostila bastante completa. Professor, você disponibilizou para baixar o CAN e esse Não, o CAN eu vou passar hoje de hoje para amanhã eu vou passar pro Matheus. Ele falou que tem uma forma aí que fica mais fácil para vocês baixar os dois. Apostila? O único que eu não vou conseguir disponibilizar, mas eu vou tentar ver se eu acho, é o Works. Eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, a gente passa aí para vocês. O CAN é esse que nós é o torninho, né? Não, o torninho aqui chama SSCNC. Eu vou mostrar aqui o CAN para vocês. Então, olha só, o fluxograma de programação é onde a gente estuda a receitinha de bolo. Como é que eu vou escrever um programa lá no Tordo? Como é que ele aceita um programa? Esse daqui é um modelo do Fanuc, mas o do Siemens ele é diferente. O Fanuc, por exemplo, para eu criar um programa novo, eu digito a letra O e digito 4 números. Então, ele entende um programa. Depois, ele tem a linha de bloco de segurança, que ela consiste o seguinte: G21, G40, G90, G95. G21 quer dizer que a minha programação ela será em milímetros. Todos os valores que for colocados, eles estão em milímetros. O G40, ele desabilita a compensação de ferramenta se ela estiver ativa. O G90 quer dizer que as coordenadas são absolutas. E o G95 quer dizer que o avanço ele vai ser dado em milímetros por rotação. Na segunda linha... Oi? Se eu tivesse que fazer um G2 ou um G3, aí era coordenada incremental que eu ia pôr. Não. Do jeito que eu expliquei, são coordenadas absolutas. Tem todas o valor incremental é só o I e K. Mas você vai ver que o X e o são as coordenadas do raio, elas estão em coordenadas absolutas. É só o I e K que diferencia. Depois, na segunda linha, que é a parte de troca da ferramenta, eu escolho qual é o corretor que eu vou usar, G54, 55, 56, pode ser qualquer um deles, só que o que você fizer, você tem que identificar no seu programa, porque senão vai dar erro. Aí eu ponho um G0, X e Z é uma coordenada distante onde eu possa rodar a peça e ela não pegar em nada. Depois disso, eu faço Depois disso, eu ponho o tipo de rotação que eu quero. Velocidade constante ou RPM constante. Posso escolher qualquer uma. O mais usual é a velocidade core constante, ou seja, cada passada que eu vou dando com a ferramenta,
o torno vai recalculando a rotação mais adequada em cima do valor que a gente colocou. Quando eu faço com que o torno carregue, eu uso um G92 para limitar a rotação. Então, vai ficar da seguinte forma. G90 é a velocidade de corte constante, que é dada em milímetros por minuto, que está no catálogo ou na caixinha da pastilha. E depois eu limito. O S é a rotação máxima que eu quero que a peça rode. Ela atinge uma determinada rotação e para de calcular. E o M pode ser M3 ou M4, que aí é sentido de rotação horária. Ele liga anti-horário. E o M4 liga sentido horário. E aí depois eu venho a geração do perfil. Então o perfil é onde eu vou gerar aquele caminho. Que no caso do exemplo aqui, ó, se a gente observar, ó, a primeira linha G21, G40, G90, G95. A segunda linha eu estou usando G55, G0 é um movimento rápido, até um X de 150, Z de 200. É um valor um pouco elevado em função de onde está o zero. Aí eu escolhi a ferramenta 1 e o corretor 1. G96 eu coloquei um S de 200. G92, o S assume 1.200, que é a rotação máxima, então ele calcula rotações até atingir 1.200. M3 ele liga sentido. Aí sim eu fiz o perfil, ó, G0, X de 98, Z de 31, G1, Z0 com F de 0.2, G0, X de 101, Z de 31. Então, foi o movimento de desbaste que eu fiz. Terminei o movimento de desbaste, voltei a peça para a posição de troca, G55, G0, movimento rápido, X de 150, Z de 200, M30, fim de programa. Aí o torno lê isso aqui e volta no modo de espera no início do programa. Certo? Se eu tivesse mais ferramenta, ao invés do M30, eu colocaria T0202 ou 03, né, a posição de a ferramenta. Colocaria o tipo de rotação que ele ia desenvolver e refaria, né, a próxima geometria, de acordo com o perfil da peça. Perguntas? Dúvidas? O T01 né? Aí é a primeira ferramenta na posição 1, né? Isso. T01 quer dizer que a ferramenta está na posição 1 e eu tô usando a posição 1 e estou usando o corretor 1. O que é o corretor? Corretor de geometria. Ele está aqui, ó, em offset, geometria. Ó. Então, eu estou usando o corretor 1. Ó. Ele tem um valor de X, tem um valor de Z, que foi colocado na máquina. Isso aqui a gente informa para a máquina da mesma forma que nós informamos o zero peça. É a zero máquina. Esse aqui é o corretor de geometria de ferramenta. Ele sabe exatamente, quando eu informo para ele lá aquele G54, onde se encontra a ponta da ferramenta, para ele orientar dentro do perfil que foi colocado. Entendi. Certo? Certo. Mais alguma dúvida? Ficou bem explicado a questão aí da programação? Sim, sim. Aí assim, senhores, aí a programação em si, se a gente fosse falar de programação ISO, aí a gente tinha assunto aqui pelo menos daqui para o fim do ano. Porque aí eu entro em ciclo, cada ciclo, o que cada um deles fazem, né? Aí eu tenho assunto. Mas por que eu preciso que a gente entenda esse básico, que é G0, G1, G2, G3,
as funções miscelâneas, as funções auxiliares, né? Essas funções. Como é que eu monto um programa no Torno? Aí sim, ó, quem tinha perguntado aí, vou mostrar aqui para vocês o CAN, que é esse programa aqui, ó. Ele dá um minutinho aqui. Enquanto ele abre aqui, eu vou tomar uma dose de água aqui, rapidinho. Quem que deu conta de baixar o arquivo do professor Rodrigo lá? Paulo, eu nem tô tentando porque eu tô sem PC. Ah, bota fé. Eu acho que o Matheus. O Matheus nem tentou baixar ainda, não. E aí, pessoal, como é que tá aí? Bom demais, demais. E aí, você largou nós pra jantar, né? Nada, filho, tô aqui, filho, vidrado aqui, querendo jantar, ué. Você já tá comendo, né, Rocha? Tô nada, moço, tô não, rapaz. Rapaz, mas é bom, hein? Eu tô esperando vocês acabar a aula aqui pra jantar, ué. Para de falar mal de mim que eu voltei. Vamos mudar de assunto. Chegou. Ele é um pouquinho pesado, é porque eu tô com o SSNC aberto e tô com o SolidWorks aberto também. SolidWorks já é pesado, né? O SolidWorks deles é o mais pesado. Para instalar, para usar. Agora o Mastercam, ele é muito pesado por causa do cálculo que ele faz, né? Então, assim, se um computador vai aguentar ele ou não, depende muito do tipo de peça que a gente está puxando para gerar a operação nele. Isso aí vai impactar muito diretamente. No caso, como eu não tenho uma máquina tão potente, eu uso muita usinagem 2D. Agora, no caso, como a gente está... A gente mostra a programação com peças 3D. Abriu. Esse aqui é a interface dele, ó. Lembra que quando a gente vai fazendo a programação, a gente se preocupa muito com o ponto de origem? Então, aqui é o ponto de origem do SolidWorks. Como eu amo mais eixos, ela gera os 3 eixos. Então, olha só, como é que isso aqui funciona, ó. Mas eu tinha uma casa aqui. Então, olha só, eu pego um software como o SolidWorks, então vamos criar um programa novo aqui, ó. Rapidinho, até 11 horas passa. Aí a janta esfria. Então, olha só. SolidWorks, você esteve aula? Teve. Com o Rafael? Perfeito. Pessoal, Teve aula com o Rafael. Agora eu tô jantando, né? Pode falar à vontade agora. Tá bom. Então, olha só. Aqui, ó. Eu vou fazer um retângulo aqui. Vou fazer um outro aqui. Pronto. Vou fazer um... Vamos digitar alguns valores aqui, né? Para se orientar. Então, vamos pôr um diâmetro aqui de, sei lá, de 50 milímetros. Um diâmetro de 80. Comprimento total de 100. E vou pôr isso aqui de 50. Eu achei aqui um pouco pequeno. Vamos pôr 90. Então, vou pôr aqui um raio de 10 na ponta. Um raio de 10 aqui também. E vou pôr um chanfro aqui no final. 5 milímetros. Então, recurso, ressalto base, revolução. Criei uma peça. Beleza. Olha só. Eu quero gerar usinagem disso aqui, ó. Quanto tempo
a gente demora para fazer uma usinagem de uma peça dessa no método aí que a gente estava comentando aqui? Para explicar para vocês o que é o G0 e G1, já estamos na 5ª aula, né? Essa semana já gera 6 aulas. Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar aqui, vou salvar como, vou criar uma extensão, né? Um tipo de arquivo que o outro software consiga fazer a leitura. Então aqui no caso, ó, eu tenho Parasolid, eu tenho IGES. Eu gosto particularmente de usar o Parasolid. E vou gravar lá na área de trabalho. E vamos fechar esse cara. Então, caramba. Aqui, ó. Peça 1, acho que é. Deixa eu ver o nome que ficou gravado. Peça 1. Então, esse camarada aqui está em Parasolid. Então, eu vou abrir aqui o Mastercam. Vou vir aqui em abrir. Vou mudar a extensão de tipo aqui para Parasolid. E vou entrar lá no desktop. E tá aqui, ó, peça 1. E eu vou pedir para puxar ele. Vou colocar aqui e aqui. Então aqui, ó, minha pecinha veio para cá. Beleza. Agora olha só, o que muda o conhecimento? Agora eu tenho que conhecer, nesse primeiro momento, sobre operações de usinagem. Por isso que vocês estudam o processo de usinagem. O que é um torneamento? Quais são as operações que um torneamento faz? E por aí vai. Nessa peça aqui, por ela ser revolucionada, provavelmente a gente usaria um torno para fazer ela. Então, como que eu faria? Eu veria tipo isso. Quando eu tenho essa informação do torno, eu ganho o bloco que eu tenho para produzir a peça. Então tem várias formas de eu inserir esse valor. Um deles é clicando em 2 pontos. Essa linha traço 2 ponto a gente for simular. E agora eu faço as operações. Como é que eu faria isso aqui lá no torno? A primeira coisa é um desbaste. Como eu escolhi uma máquina torno, ele cria um grupo de operações de torneamento. Então eu vou pegar aqui, ó, o desbaste. Então vamos pegar a peça. Vou falar tridimensional, ele vai gerar uma linha de fronteira. Eu vou clicar no início e no final. Qual é o avanço que eu quero? Ponto 25. Qual é o avanço de mergulho? Nesse caso aqui não tem. Qual é o fuso que eu estou utilizando? Então vou pôr 200 e vou limitar aqui em 1000, que é a rotação máxima. Desbaste. Vou pôr 2 milímetros de profundidade. Vou deixar 2 décimos em X em Z para acabamento. Vou aproximar da peça em 1 milímetro. E vamos lá. Agora a máquina está calculando a trajetória da ferramenta. Então aqui, ó, ela já gerou a operação de... Então se eu pôr aqui, vou pôr para a gente ver a ferramenta. Vou pôr um pouco mais lento. E ok. A gente observa, ela está desbastando aquele perfil que a gente queria. Vou acelerar aqui só um pouquinho. Feito. Então tá aqui, ó, desbaste. Vou voltar aqui na usinagem e pedir um acabamento. Mesmo perfil. Vou usar a mesma ferramenta, os mesmos parâmetros de corte. Pronto.
aqui, ó. Agora, para eu gerar o programa, eu aperto aqui, ó. Pós-processado de operações indicada. Ok. Eu dou um nome para o programa, escolho um lugar para ele gravar. Tá aqui o programa. Aí eu o G0, G1, G2, G3. Oi? Então tá aqui o programa pronto. Eu pegar isso aqui e inserir no torno. Aí sim. Dúvidas, senhores? Oi? Fica bastante rápido, né, o processo de programação. Por exemplo, uma pecinha, quando é muito simples, igual essa aqui, 2, 3 minutos. Então, assim, o legal e interessante da tecnologia é justamente, né, eu aproveitar bastante o tempo, né? E eu integro. Vocês veem que se eu tivesse o desenho pronto no SolidWorks, eu já vou gravando um banco de dados com ele naquela extensão de Parasolid. Todas as vezes que eu precisar dele, eu busco ele e jogo no programa. E ele também cria banco de dados de programa. Eu posso ir guardando N número de programa. Aí hoje a gente tem uns equipamentos de wireless, Wi-Fi, ou até mesmo via cabo R232, onde eu pego o programa do computador e já descarrego ele diretamente na máquina. Aí é top. Então, assim, é bastante rápido isso aí. É uma coisa que aqui em Goiânia está dando muito o estudo, né, dessa tecnologia CAN. Hoje eu acho que quase todas as oficinas já utilizam dela. O Senai está até fazendo uma parceria com um outro software, esse que a gente está usando é o Mastercam. Eles estão querendo disponibilizar licença, um monte de coisa para que as pessoas aprendam a utilizar o software deles. A finalidade é exatamente a mesma. Fechou. Todo mundo foi jantar? O povo parece que foi dormir. Tô aqui Tem uns filmando. dois. Pessoal, eu estendi aqui quase 40 minutos a mais, hein? Nós falou que até 9 horas, já é 9h34. Dá nada não. Mas é porque, porque na realidade, assim, quando a gente começa a falar da tecnologia, ela é muito extensa, né? Então, assim, ela tem muito assunto. Então, assim, a gente falar muito pouco tempo é difícil de falar muito pouco tempo. Não, mas tá bom, tá. Tô deitado de boa, tá bom. Eu também aqui em casa aqui, eu vejo a maioria de vocês estão no quarto, né? Eu tô na cozinha da minha casa, é o único lugar que eu tenho uma mesa aqui. Tava reformando e agora tem que usar a mesa da cozinha. Aí fica bom. Aí aqui é um cantinho, mas aqui, só pra vocês terem uma ideia. O outro falando de que é a mesa, né, que eu uso. Aí ali tem o resto da cozinha. Mas aí nós estamos aqui. Virou meu escritório agora. E bom que agora eu tinha aula só dia de sábado e domingo. Pronto. Vem cá, Pietro. Meu filho chegou aqui dando tchau aqui, correndo aqui. Ele percebeu que estava com a câmera ligada. Senhor, deixa eu só tirar uma foto aqui rapidinho aqui para mim fazer a chamada. Só um minuto.